novamente aqui com as nossas entrevistas para relembrar os momentos de fundação da casa, contar um pouquinho da nossa história nesses 50 anos. Então, a gente está aproveitando aí os fundadores da casa que estão presentes com a gente ainda, para contar um pouquinho dessa história, para relembrar como foi feito tudo isso, para a gente deixar registrado aqui mais um momento nosso. E daqui para frente, daqui a alguns anos, a gente poder relembrar e contar a nossa história e poder buscar tudo que a gente deixou registrado nesse momento aí, tá bom? Então, hoje a gente está recebendo aqui o Sr. Jaci Rodrigues Chaves, que também era o filho do fundador, o Sr. João Rodrigues Chaves. Ele estava presente aqui no momento da fundação, também era um dos médicos fundadores da casa. E a gente vai conversar um pouquinho, saber dele como que foi esse momento aí de fundação da casa, tá bom? Boa tarde, Jaci. Boa tarde a todos. Sou Jaci Rodrigues Chaves e estou à disposição da direção da casa para poder narrar a nossa luta, o nosso entusiasmo, a nossa fé nos orixás e nas nossas conquistas, né? Com rebeldia até, porque eu já fui um cara de corpo e alma na Umbanda. Sou franco a dizer qualquer um, né? Era o braço aí do meu pai e só não podia passar por cima dele, né? Lógico, ele queria mandar nele e não conseguia. Mas o que deu para nós fazermos foi feito, né? Hoje, lógico que nós temos uma força suprema, a força do nosso Pai Oxalá, e tudo segue pela vez dele, pela força dele. Então é o que me faz recuar. Eu não sei se era pela minha juventude, não sei se seria pela minha fé também. Eu era um guerreiro na Umbanda. Era mesmo. Eu reconheço e dou a mão a palmatórias. Hoje não. Qual a sua idade no momento de fundação da casa? Qual a sua idade hoje, desculpe? Hoje, estou com 72 anos. Então, na época da fundação tinha 22, então lembra bem de tudo que aconteceu da nossa história. Sim, mas eu venho na trilha de Umbanda desde quando nasci. Meu pai já foi descendente de médium no espiritismo, né? E assim foi os meus antepassados, todos, pai, tio, tia, todos tinham a diretriz. Mas a vida não era igual hoje. Era aquela vida de limite. Nós não tínhamos chance de nada e, ao mesmo tempo, tudo tinha que ser feito. Graças ao bom Deus, o Orixá sempre nos preparou, sempre nos pôs a responsabilidade e sempre chegamos ao fim em todas as metas. Então o senhor conheceu a religião já desde pequeno, desde nascença. E antes daqui, onde que o senhor frequentava? Antes daqui, eu acompanhava meu pai, porque eu só ia porque meu pai me levava, né? Lógico. Criança, eu ia na igreja espiritual cristã lá de São Benedito e na igreja de São Benedito, meu pai desempenhava as funções mediúnicas dele ali, como médium, né? E seguia a hierarquia da Umbanda. Meu pai era o irmão caçula da família e minha madrinha era a irmã mais velha que disciplinava, orientava e educava meu pai dentro da Umbanda, né? E assim como meu pai tinha também o próprio Babalaô, que o Babalaô fazia a questão e a responsabilidade de seguir a risca, que era o nosso irmão Natalino, José Natalino de Arsenes, lutador da Umbanda, homem forte na fé e na vontade e na conquista. Também era médio, bom e preparado, o nosso saudoso irmão também, o Pedro Furlan, um grande lutador, cavalo de caboclo pena branca,
né? Um lutador pela Umbanda, ajudou a organizar a Umbanda socialmente, foi um dos lutadores que fez a Umbanda em Osasco ser um fato de ser olhada, porque a Umbanda é aquele negócio de, isso é coisa de bezedeira, isso é para bezedeira, isso é para bezedeiro, enfim. E o povo tinha que trabalhar, o povo tinha que ter saúde, o povo tinha que ter alimentação, tinha que ter educação, tinha que ter todas as responsabilidades que é exigida hoje, tinha que ter dentro da família. Não havia médicos suficientes para atender ninguém, não havia um dentista, não havia um massagista, não havia aí um fisioterapeuta, não tinha um analista, não tinha nada para nós. A nossa direção era Umbanda. Era um banho de defesa que a gente tomava, era um incenso que nós tínhamos que pegar a nossa energia, né? Era uma missão na cachoeira aí para salvar a mamãe Oxum e nos prepararmos. Era a nossa vida. Era assim que nós seguíamos. Em que momento decidiram abrir a casa? O senhor estava presente? Sim, a casa, meu pai como médium, já foi preparado lá pelos babalaô, orientado. Não, você tem que, está na hora de você ter a sua casa, ajuntar os seus, dentro de sua casa, montar o seu terreiro, praticar caridade, porque meu pai sempre soube e passou para mim e para toda a nossa família. Umbanda não é coisa de lucro, não. Umbanda não é correr atrás de bens materiais, não. A Umbanda é a prática da caridade, está a favor do nosso Criador e levantar os que estão caídos. Essa é a função da Umbanda. Então, quando meu pai preparou o terreiro aqui para levantar esta casa, logicamente não era essa casa confortável que é hoje, que para mim é um super conforto, é humilde para muitos, mas para nós é uma casa confortável, é uma casa, né, não falta nada. E antes não, meu pai queria levantar o terreiro, estava difícil, né? Tinha que pôr as paredes em pé, não tinha como. Aí a minha tia lá no Novo Osasco, tia Cecília, ela foi e colocou a vez e a mão e deu uma força para o meu pai, né? Emprestou dinheiro para o meu pai comprou as tábuas, levantou o barracão, fez essa casa aqui, e nós sempre trabalhando na fé, na simplicidade, na humildade e em busca da recompensa divina. Hoje, graças ao bom Deus, nós estamos nessa casa. Para mim é um palácio, né? Em vista do que eu ajudei meu pai no primeiro trabalho aqui, nos dias de hoje. Há uma diferença, mas é bem confortável. Então, isso foi em 1970 que foi construído. Sim. Como é que vocês encontraram o lugar? Como é que foi a aquisição do terreno? A aquisição do terreno, meu pai já estava mesmo com vontade, né? Porque ele já tinha recebido umas imagens da tia Cecília e não tinha onde pôr. E na orientação de abrir o terreiro, meu pai, eu tenho que comprar um terreno, que eu não posso pôr o santo dentro da minha casa e receber os necessitados da Umbanda dentro da minha casa. E uma que não tem espaço para todos e outra que não é certo. Todo terreiro tem que ser o seu terreiro, né? Não tem nada a ver com a família nem com a casa. Então, a vivência é diferente, não podemos viver dois momentos de casa e de terreiro num só ambiente, aí não está certo.
Aí meu pai recebeu informação aí de vizinhos, conhecidos e tal, e procurava lote, procurava, até que abriu esse loteamento aqui da Vila Prado. Com o loteamento aqui à venda, eu fui com meu pai, porque meu pai só confiava em mim, porque eu era o mais velho e já tinha meus 20 anos já, né? Aí eu peguei e fui com meu pai, assinei a documentação, comprei o terreno e nós fomos. E eu fui o mais velho, eu sou o interessado na documentação, programas e tal. E foi aí que nós seguimos o nosso passo, né? E na época foi um grande passo, foi uma grande bênção. São Cosme e São Damião nos iluminou. Foi uma compra perfeita, foi uma compra justa, difícil para pagar, porque era uma luta. Todos ganhavam pouco, o dinheiro nunca dava, tinha que deixar faltar ali para cobrir para cá. E a luta foi uma luta de muito sacrifício. Não se parava de trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar muito para ajudar minha mãe. Eu achei que também tinha que constituir a minha família, que estava na hora de casar também, porque antes os homens casavam na idade aí de seus 22, 23, né? E aí que a coisa ficou mais difícil. Trabalhava 16 horas por dia, mas graças ao bom Deus venci. Ajudei no máximo que deu. Minha mãe ajuda até hoje, não só minha mãe, como qualquer um, basta estar em condições, né? Então, nós sempre me dediquei à prática do bem, da caridade, porque foi essa a lição que eu recebi desde berço. Então, não tem como fugir. Não adianta me pôr aí uma fortuna na minha frente, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, tal, para você me... Não, eu não sou disso. Sempre vivi do meu salário, do meu suor, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos trabalharam. Nunca tivemos vida fácil. Foi sempre uma vida digna, de luta, de respeito, respeito ao próximo, respeito à lei, respeito a Deus e a prática da Umbanda. Tá certo. Essa foi a nossa luta sempre e sempre será. E é o que eu passo para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus primos, para quem eu achar que eu devo passar. E essa é a nossa luta. Tá. Sempre em prol da Umbanda. Conta um pouco pra gente na fundação do terreno, no dia que teve a reunião, a primeira reunião aqui, que decidiu fundar a casa, como é que foi? O senhor estava presente? A primeira reunião, a data em si, eu vou ter que procurar muito para ver se eu acho um histórico. Mas eu sei que sempre teve reuniões, sempre tivemos nosso quadro de diretoria, sempre foi dentro dos padrões sociais, né? Porque é uma entidade, é uma sociedade. A reunião era uma reunião de presença de médios, entrava o que estava em pauta, resolvíamos. Após a reunião, tinha uma gira para que os médios descarregassem um pouco a sua atenção, a sua preocupação, a sua ansiedade, o seu estresse. Então, os médios tinham a sua gira após a reunião e depois, 6 horas, encerrava-se, cada um para sua casa, pronto para descansar para o outro dia. Geralmente eram os domingos a reunião. Quem conduzia os trabalhos? Os primeiros trabalhos aqui, os primeiros anos, foi a minha prima Cassi. Média antiga também, de Umbanda, filha da minha madrinha, tia Tina, né? Ela era bem experiente, preparada, uma babá
de muita responsabilidade. Deus levou, não está mais no nosso meio, mas até o momento da partida dela, ela sempre esteve a serviço da Umbanda branca e sagrada de nosso Pai Oxalá. A Umbanda, dos Preto Velho, dos Caboclos e de todos os orixás. Então, essa foi a nossa primeira babá. Aí o tempo foi passando e ela mudou. Ela viu que muitas pessoas lá precisavam do trabalho porque eles ficavam lá na casa dela. Aí ela abriu o terreiro dela lá. Ela tinha uma área grande lá no terreno dela, ela abriu o terreiro dela e ela foi para lá, né? Quando ela tinha um tempo, ela vinha aqui, assistia tal, mas sempre era o meu pai que estava aqui. Sempre era aqui uma Maré Guaçu, uma Maré, dando o apoio ao meu pai, né? Ele nunca ficou sozinho. Eu acompanhava quando estava em disposição de horários, que eu trabalhava muito de manhã, de tarde, à noite, meus horários eram de revezamento. E era de segunda a domingo, foi o que eu fiquei um pouco longe dos trabalhos, mas a mente sempre voltada ao nosso Pai Oxalá, sempre voltada às nossas entidades. Tá, e qual é o seu desejo com relação à casa? E o que a casa e a religião representam para você? A religião, nós mudamos a nossa vida social, o nosso dia a dia, nos dias de hoje, né? Estamos aí numa era espacial, estações espaciais, a ciência avançando e toda. Então, a religião, sim, é um núcleo social que tem que ter sempre, né? Agora, a fé na religião é que mantém o fiel, é o que mantém aquele que necessita. Porque se eu tenho que trabalhar, eu estou arriado, eu estou caído, estou sabendo, olho para trás e vejo os meus necessários. Tem um orixá me guiando, tenho a minha entidade que sempre me protegeu, sempre me guardou. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me pegar com eles. Por quê? Porque é com eles que eu consigo chegar até o nosso Pai Oxalá. Então eu espero que a doutrina dessa casa permaneça como sempre foi, sempre na ordem, sempre na hierarquia e sempre seguindo os passos avançados para frente e para alcançar a nossa meta. Essa é a minha fase. Né? Não quero mudar nada, também não sou um literário, não sou um doutor para chegar e falar, não, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. É seguir pela fé? É. Vamos na fé? Vamos na fé. Então, na fé eu sigo. Tá certo. Certo? O meu lado material é outra coisa, mas eu vou pela fé. E O lado material tem minha profissão. Qual é o seu desejo com relação ao futuro dessa casa? O futuro dessa casa. Eu vejo essa casa aqui um futuro amplo, principalmente com a nova geração que está chegando. Por quê? Porque a nova geração já trouxe a bagagem. A nossa geração consegue pôr a imagem dessa casa nos 4 cantos do universo. Certo? Então a imagem da nova geração que eu vejo, que está aqui dentro, é uma geração que vai manter em seus dias o que foi ensinado ontem, hoje e amanhã, que está na mão deles.
É eles que vão trazer a tecnologia para essa casa, vão trazer os recursos técnicos, né? Que os espirituais é Deus que nos assiste e nos mantém constantemente, né? Então eu tenho certeza que nada vai mudar, que o que segue é a fé. Se tem um médium ali, aquele médium tem condições de desempenhar suas responsabilidades dentro do terreiro. Ele pode ser um doutor, ele pode ser aí um técnico, ele pode ser aí um especialista, mas ele tem o dever e a responsabilidade de um bandista. Então ele vai ter que seguir a Umbanda. Com toda aquela bagagem que ele tem técnica, com todo o apoio que ele tem e ainda as bênçãos mediúnicas, né, que ele tem que receber. Por isso que eu digo que eu vejo para frente o que nós fizemos ontem. O trabalho e a evolução de era. Bom, gente, agradecer a presença do senhor Jacir Rodrigues Chaves, contou um pouquinho da história da nossa casa, tá? Continue seguindo a gente aí, acompanhando a gente nas redes sociais, para a gente continuar contando um pouquinho mais da história, próximas entrevistas aí que a gente vai estar fazendo, tá bom? E segue aí com a gente, tá bom? Muito obrigado, Jacir Rodrigues Chaves. Estou à disposição da Casa São Cosme e São Damião e de quem mais for necessário a minha presença em prol do espiritismo cristão, na prática da Igreja Espiritual Cristã de São Cosme e São Damião. Estou à disposição. Muito obrigado e que Oxalá abençoe todos nós. Assim seja. Saravá para vocês. Tchau, gente. Até a próxima.